reproduzindo o primeiro tutorial de maquiagem que eu fiz aqui pro Insta. No tutorial eu usei água micelar da L'Oréal, mas como eu não tinha, eu usei esse tônico de limpeza da Desperoso, que também é bom, e depois já fui para a hidratação. Dessa vez usei o creme da Make More e espalhei por todo o rosto, inclusive a pálpebra, também no pescoço, igual eu fiz no outro vídeo. O meu primeiro tutorial estava tão acelerado que eu até esqueci de passar o primer, e já fui ali passando o corretivo Vanilla. Eu usava esse corretivo abaixo dos olhos para camuflar as olheiras e também as sardinhas que eu tenho. Com a esponjinha eu esfumei e tirei o excesso de todo esse corretivo e eu não sei, não tenho ideia do porquê que eu colocava tanto, porquê que eu passava tanto corretivo assim nas olheiras. Depois disso já venho com a base e usei a mesma, gente, a minha queridinha, essa da Vult, eu amo essa base. E também espalhei com o pincel. Hoje em dia eu já espalho com a esponjinha, então tive um pouco de dificuldade sim de espalhar com o pincel, porque na minha cabeça ficava marcado, não achava legal assim. Terminei de espalhar ali na testa e já vim também com a esponjinha dando todo o acabamento. Eu também fazia isso antigamente, mas sempre vinha com pincel. Hoje em dia eu faço tudo com a esponja. E para fazer toda a parte de iluminação, eu usei o corretivo Snow da Maquier, eu tenho ele até hoje, e eu usei sem diluir, porque no vídeo não diluí, e foi bem difícil de espalhar depois com a esponjinha. E como esse corretivo é um pouquinho mais grosso, eu tive que colocar mais força na esponjinha para conseguir espalhar tudo, esfumar sem deixar a pele marcada e manchada. Demorou um pouquinho, mas deu certo. E agora vem a pior parte para mim, que é o contorno. Antes eu aplicava o contorno sem diluir e também com um pincel assim, né, mais achatadinho, para depois esfumar. Isso é a pior coisa que vocês podem fazer. Porque depois que seca, é muito difícil de conseguir esfumar, de dar um acabamento bonito sem abrir buraco nessa pele. Eu tentei, fui fazendo ali com calma, quase esfolei o rosto, mas fui tentando esfumar ali dos dois lados sem abrir buraco. Foi bem difícil, mas acabou que eu consegui. O nariz, mesma coisa, eu aplicava e depois que eu ia esfumar, ele já estava mais seco, então era muito difícil de conseguir dar um acabamento legal, um acabamento bonito com a esponjinha sem abrir o buraco na pele. Esfumei do outro lado também, tentando não colocar muita força e ficou um resultado legal, eu gostei. Pra selar esse contorno, eu usei o contorno em pó da Ruby Rose, eu tenho a mesma paleta até hoje e ela é muito boa, recomendo demais pra vocês, tem muitas cores. E depois já usei o pó da Payot com brilho pra selar toda a pele, fiz igual eu fazia antigamente, que não mudou muita coisa, ainda continuo usando bastante pó pra selar a pele, deixar ela mate e bem sequinha. E para fazer a sobrancelha, eu usei a mesma paletinha de sombra que eu tinha, né, antigamente, no meu primeiro vídeo de maquiagem, da Ruby Rose. Essa paleta é muito boa e tem tons muito bonitos para a sobrancelha. Depois, para delimitar, eu usei o corretivo da Maquia também. Usei ali em toda a pálpebra e depois delimitando somente a parte de baixo da sobrancelha. Esfumei tudo com a esponjinha, igual eu fiz antes, e vamos para os olhos. Usei a minha paleta guerreira, a mesma paleta do vídeo, ela já tá bem velhinha, mas é muito boa. Usei o marrom claro ali no canto externo, puxando para fora. Depois usei um marrom mais escuro para dar profundidade, né, nos dois olhos também. E já fui para um tom mais escuro ainda de marrom, para deixar esse olho mais marcado e com uma transição bem bonita entre os marrons. Para selar o canto interno, eu usei uma sombra meio manteiga, da mesma paletinha também da Ruby Rose. Usei ali em toda a parte que a gente não usou o marrom e depois já vim com a cola da Vult para colar o nosso glitter. O glitter que eu usei foi o mesmo do outro vídeo que eu gravei em 2019 e olha, o tanto que esse glitter durou, ele é muito bom, ele é um prata lindo. E no outro olho a mesma coisa, apliquei primeiro a cola e depois apliquei o glitter com um pincel de esfumar para deixar o glitter mais esfumadinho e não deixar marcado. Passei a caneta delineadora somente ali próxima à raiz dos cílios, só para colar os cílios mesmo, para dar o acabamento. E também esfumei um pretinho no final para assumir ali com o final do delineado e também dar uma profundidade no olhar. Outra coisa que eu não faço ideia é do porquê que eu usei Curvex no vídeo, sendo que nem faz diferença em mim, não tenho cílios. Apliquei a máscara igual eu fiz no vídeo, também não faz diferença. Então o jeito mesmo é usar logo os cílios postiços. Apliquei com a mesma colinha que eu usei, que foi a colinha da Macrylan, ela é muito boa. E também usei a pinça. Apertei os cílios contra os meus cílios naturais para deixar bem coladinho. E depois já fiz o esfumado ali da parte inferior. Comecei com o marrom mais claro e depois apliquei um marrom mais escuro. Apliquei o lápis preto ali na linha d'água, somente na linha d'água, não apliquei por fora. Nos dois olhos com uma mão só, foi difícil, mas eu consegui. E depois esfumei um pretinho, uma sombra preta, na verdade, ali na parte inferior, rente à raiz dos cílios. Passei o blush também, eu usava um blush mais mate, não usava o blush com brilho como eu uso hoje. E não economizava na quantidade. Já a paletinha de sombra, gente, foi a mesma que eu usei em 2019. O mesmo tom também. Ela é muito boa, só não ficou tão pigmentada porque eu não tinha o costume de usar bruma. Então, eu apliquei ali na lateral do rosto, no nariz, na boca, no queixo e na testa.
De batom eu apliquei um mais pro nude, que foi o que eu usei no vídeo. E esse foi o resultado da maquiagem, gente. Reproduzi a primeira maquiagem que eu fiz aqui pro Insta e quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e até o próximo vídeo.